Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e paz para o seu coração, que coisa boa! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje um dia especial para muita gente. Quarta-feira de cinzas, dia 1º de março, né? Quarta-feira de cinzas que é um símbolo muito importante, né? É a ponte, a simbologia da ponte para a consciência que do pó viemos e ao pó voltaremos. Assim nos faz lembrar nossos irmãos católicos com essa tradição muito bonita. E também é o primeiro dia da famosa Quaresma, esse período de 40 dias, que em tese deveria ser dedicado à abstinência de maus pensamentos, de maus sentimentos e inclusive de comida, principalmente de carne vermelha, uma proposta de que a gente pode se libertar das tentações da carne. A Quaresma, meus amigos, antecede exatamente os 40 dias do domingo de Páscoa, esse símbolo poderoso para a tradição cristã, em que Jesus ressuscita, né, nos mostrando que não há morte, o que há é a verdadeira vida. Aliás, se a gente parar para poder pensar, esses símbolos, né, meus amigos, estão presentes em grandes tradições religiosas, para não dizer em todas, sempre lembrando com muito carinho para cada um de nós, independente se a gente segue essa tradição ou não, de valores sagrados. Né? São simbologias espirituais. Muito interessante. Por exemplo, os judeus têm o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Lindo. Momento em que a gente abre nossa alma para perdoar, para não carregar mágoas, tristezas. Esse dia acontece uma vez por ano, é o dia mais importante da tradição judaica, é o dia em que o ser se conecta com a sua luz interior e limpa seu coração. Nossos irmãos muçulmanos têm o famoso Ramadão, que é aquele período de um mês inteiro em que se jejuma durante o dia, entre o momento que o sol nasce e o sol se põe, com o objetivo de honrar a presença de Alá nas suas vidas. E assim por diante. Símbolos, símbolos, símbolos. Sempre convites muito importantes, né? Para a gente fazer um mergulho interior e se recobrar, né? Nossa essência sagrada, relembrar, né? Tomar posse de quem verdadeiramente nós somos. Talvez aqui que está o grande ponto. Eu acho lindo esses símbolos. Por quê? Porque eles nos lembram de coisas muito importantes, é ou não é? Eu repito, mesmo que você não seja católico, olha que símbolo lindo da quarta-feira de cinzas. Tudo é transitório, né? Para a gente não se apegar a coisas mundanas. Olha que lindo o símbolo da quaresma. Mesmo quem não é judeu, que lindo o símbolo do perdão do Yom Kippur, né? Ou mesmo quem não é muçulmano, que lindo você poder se dedicar ao jejum físico, simbolicamente, ao jejum da alma também, de sentimentos negativos, né, em sacrifício à sua crença sagrada em Deus. O problema, meus amigos, que é o que a gente sempre reflete aqui na pílula, né? É essa história da gente fazer uma coisa por um período pequenininho e depois fazer um monte de bobagem de novo. Aí não funciona, não é? Porque, infelizmente, pode ser incrível, mas é assim que muita gente pensa. Sabe o sujeito que fala assim, por exemplo, já que a gente está aqui na quaresma, vamos pegar um outro símbolo católico. Eu vou comungar. Então o sujeito vai se confessar com o padre, comunga na missa e aí ele se sente no direito de fazer um monte de besteiras durante a semana toda ou durante um período todo, porque depois ele vai se confessar de novo. Quer dizer, vira um mercado interior. Veja bem, o padre não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a parte dele, carinhosamente, na sua tradição. É a pessoa que segue que está se tornando hipócrita. É o espírita que fala, hoje eu vou no centro tomar um passe caprichado, para poder afastar o encosto. Mal sabe você que às vezes o encosto do encosto é você. E aí o sujeito vai perguntar, agora eu tomei um passe e estou renovado. Mais ou menos assim, agora eu posso fazer um monte de bobagem de novo. Depois eu vou e tomo outro passe. Imagina o dia do Yom Kippur. Hoje eu perdoei todo mundo. Todo mundo, meu coração está livre, leve. Pronto, a partir de amanhã eu começo a guardar mágoa, porque ano que vem eu tenho outro Yom Kippur. E aí naturalmente eu perdoo. Não, gente, não. Não é assim, né? A proposta de viver para Deus, de viver através do nosso eu sagrado superior, é de testemunhar como o dia é lindo todos os dias. Não é? De deixar a nossa melhor versão de nós mesmos se manifestar, deixar brilhar a nossa luz, né? Seguindo a fala de Jesus, cotidianamente. Nós não podemos ser mercadores do Evangelho, concorda? Porque isso não é um mercado, né? Não é um escambo, uma troca. Esse período eu jejuo para o resto fazer bobagem. Não, hoje eu vou fazer o evangelho para amanhã deixar, né? Vou falar bobagens, vou deixar meus pensamentos soltos, invigilantes. Não.
Se a gente ainda vive num mundo que precisa de símbolos que são fundamentais, com certeza, né, para lembrar o ser humano dos deveres espirituais, é porque a gente não os cumpre todos os dias. Feliz nós vamos ser quando todo dia for dia de Natal, dia de Páscoa, concorda? Feliz nós vamos ser quando todos os dias no nosso coração a gente não precisar comemorar o Yom Kippur, porque nós não vamos mais nos ofender com nada, nem com ninguém, e nem ofender ninguém. Feliz nós vamos ser no dia que a gente não precisar de períodos como a Quaresma para nos lembrar de nos abstermos de pensamentos negativos, né, ou de libertarmos-nos de apegos ligados à carne. Por quê? Porque nós vamos ser muito mais livres e o amor vai vigorar nas nossas almas. Eu sei que muita gente ouve talvez palavras como essa que eu estou dizendo e possa falar, oh, que cara bobo, né? Que sentimento piegas, né? De amor, fala-se de amor com um mundo tão cheio de desigualdade, tão estranho. Mas não é não, meus amigos. O tempo que é Senhor de todas as coisas e é o meio pelo qual o Senhor da vida escolhe para tecer os nossos destinos, o tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Ninguém vence o tempo, né? Ninguém. Não existe batalha, não existe orgulho, não existe ego, nada vence o tempo. O tempo ele sobrevive a todos nós, é ou não é? E ele tem esse poder de colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, nosso planeta Terra está sim caminhando para um mundo de regeneração onde a luz é que vai prevalecer. E sem dúvida alguma, cada vez mais esses símbolos vão ter importância no sentido de que a alma vai viver conectada com Deus cotidianamente. E não apenas em um determinado período do ano, e muitas vezes até para mostrar para os outros que você está fazendo alguma coisa. E não porque realmente você acredita que está se conectando com Deus e feliz de fazer isso na humildade, na discrição e no seu silêncio, né? Então, dias melhores virão, disso não tem a menor sombra de dúvida. E até lá vamos fazer com que cada vez momentos melhores apareçam na nossa alma, com minutos, momentos, dias, né, semanas muito bem vividas, tá bom? Então, que essa simbologia da Quaresma nos faça lembrar que todos os dias nós temos esse compromisso de renovar nossa vida positivamente e que a luz divina possa fluir, sem dúvida alguma, através de cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus, todo o meu carinho, todo o meu amor a cada um de vocês e convidando, né, os amigos queridos que gostam, né, de estar conosco em algumas exposições. Hoje à tarde, hoje quarta-feira, dia 1º, a gente vai estar na casa de Sheila, lá no Centro Espírita Oriente, né, em Belo Horizonte, naqueles Lobo 52. Nós vamos falar sobre educação para o futuro, né, para as novas gerações. E hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai estar lá no ABC, na Associação Espírita, que fica lá atrás do Hospital BH, né, do Hospital Belo Horizonte, na realidade, ali na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Lá é Rua Içá 960, no Cachoeirinha. Então, sintam-se todos convidados, que a bondade divina abençoe aí o coração de cada um de vocês. E você já sabe, né? Muito obrigado por compartilhar a pílula do Evangelho, fazendo ela chegar a todas as pessoas de diferentes religiões, porque o amor é sim a verdadeira religião. Até breve, meus amigos queridos, até muito breve. E, por que não dizer, tem uma ótima quarta-feira de cinzas. Lembrando, cinzas, por quê? Porque tudo passa. Do pó viestes e ao pó voltarás. Pelo menos fisicamente, né? Porque espiritualmente somos eternos.